Amém. Bom dia a todos. Deus seja louvado. Bom dia, Elvis. Bom dia, Graça e paz. Tá tudo bem? Vamos pela iniciar o graça nosso... de Deus. Sim. E aí, Estamos bem. Vamos iniciar o nosso culto. Aliás, continuar, né? Já tivemos o inicial. Eu vou fazer a primeira oração, aí, Elvis, você faz a segunda e dá continuidade à mensagem, ok? certo. Oremos. Grandioso Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, rendemos toda honra e glória e louvor. Tudo é Teu, somos Teus, estamos aqui nas primeiras horas do nosso dia para Te render honra e glória. Tu sabes as nossas reais necessidades, Senhor, que eu possa suprir conforme a Tua vontade. Dá-nos a Tua paz e convidamos o Deus Espírito Santo para que esteja comigo. Senhor, meu Deus, está aqui Teu servo, o Elvis, que aceitou o convite para nos trazer a Tua mensagem. Se eu posso usá-lo poderosamente nesta hora e sempre. Se eu posso abençoar o seu ministério, a sua família, os seus sonhos e projetos, que tudo possa ser conforme a sua organizada e infinita vontade sobre a vida de Deus. Venha abençoar nós outros aqui também, que estamos aqui no Zoom. Aqueles que vão assistir mais tarde, sem uma gravação, que o Senhor possa abençoar igualmente todos nós, extensivo aos nossos familiares. Nos perdoe, que nada venha nos impedir de ouvir a tua voz neste momento. E que o Espírito Santo continue sendo derramado em porção dobrada sobre nós. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecemos, em doce nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, querido eterno Deus, dando continuidade à oração da tua serva, quero apenas, ó Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrir a tua palavra. Agradecer também, Senhor, pelas mensagens que prontamente o Senhor tem nos trazido a cada dia para o nosso crescimento espiritual. E não somente, ó Pai, para que todo o nosso corpo seja apresentado diante de Ti, irrepreensível e sem mácula. Senhor, vem nos usar mais uma vez para expor a Tua palavra e que Teu Santo Espírito seja Ele mesmo, ó Pai, o ator e aquele que vai consumar a nossa fé na obediência também. Orienta, ó Pai, cada um aqui as suas mentes, estejam atentos, ó Pai, que eu apenas, ó Pai, humilde servo, ó Pai, apenas estou aqui para expor, se eu posso usar-me, apenas a minha boca, ó Pai, para expor a Tua palavra. Tudo oro agradecido, no nome para o de Jesus Cristo, para os que aqui estão, Senhor, os que estão no YouTube, e ainda aqueles que vão ouvir mais tarde, ó Pai. Tudo entregamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Elvis, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use, amém? Amém. Amém. Bem, queridos irmãos, antes de mais, quero dar graças a Deus pela essa oportunidade de
estar aqui com vocês, poder partilhando a mensagem da parte de Deus. E uma das mensagens que eu gosto muito, tanto da profecia como da saúde, são duas coisas que, para mim, são essenciais e inseparáveis. Então, queridos, antes de mais, eu quero vos deixar claro que eu não sou médico, não sou nenhum doutor, apenas tenho informações curriculares, extracurriculares em relação à saúde, tanto no Brasil como aqui em Portugal. E sou aprendiz e amo a saúde. E gosto de partilhar aquilo que tenho aprendido. E eu vou estar convosco a partilhar alguns temas nesses dias seguintes, até o dia 14, 3 dias. E tenho aqui algum manual em que eu vou basear o tema. Penso que alguns são conhecidos, ou penso que são todos. A Bíblia, em primeiro lugar, como é óbvio, Espírito de Profecia, também da senhora White. Tenho aqui em mão, não sei se conseguem ver, este aí eu trouxe do Brasil, de Márcia Lobo, não sei se conhecem. Também tenho aqui em mãos o poder medicinal dos sumos do Dr. Roger Pamplona, ou Roger Pamplona, ou Pamplona Roger, como alguns chamam. Tenho aqui também. São livros que eu creio que são muito, mas muito essenciais para para a nossa saúde. E tem aqui um manual de Evisa, que foi o meu manual lá no Brasil, na Escola da Esperança. Bem, queridos, ou na clínica também. É, eu creio que são manuais que devem estar sempre nas prateleiras dos adventistas do sétimo dia. O que eu vos trago hoje, na verdade, não é nada novo, creio eu. Penso eu, na verdade, que não é nada novo. Apenas são algumas informações adicionais por aquilo que vocês já ouviram. E é interessante que eu creio que foi na sexta-feira, se não me falha a memória, que o nosso irmão Coragem estava passando uma mensagem que achei. Ele disse logo, na verdade, olha, ele apenas está preparando a mente dos irmãos para eu dar continuidade à mensagem, porque ele falou da mente, o poder da mente. E eu hoje vou continuar neste pensamento. E também vou trazer algumas ilustrações e também alguns exemplos ou experiência de vida aqui de algumas pessoas e principalmente a minha. Então, queridos, vou pedir à irmã Eunice e eu vou aqui também acompanhar, porque que eu posso ver melhor no meu computador. Devido às notificações, eu simplesmente prefiro não ter que expor o computador. Bem, mais incrível que pareça, eu sempre coloco esta imagem no início do meu estudo. Por quê? Porque eu creio que todos conseguem ler. Fazendo um exercíciozinho, todos conseguem ler. Mas primeira vez que eu passei isso numa outra igreja, que não foi a minha, a pessoa que eu dei o diapositivo para apresentar, para expor, não é? Apresentar, ela simplesmente voltou a imagem no normal. E eu disse, bem, já sabia que isso ia acontecer. É, porque não estavam à espera que eu fizesse isso. Então, aqui diz-nos, o único meio pelo qual Deus comunica com o ser humano. Que meio é esse? E eu fiz essa pergunta, e as pessoas também, Jesus Cristo, conforme Hebreus 1, Jesus Cristo, os patriarcas, os profetas, natureza, ele está certo, também está certo. Mas tudo isso não fazia sentido sem um meio humano, e é simplesmente a nossa mente. A nossa mente. É, meu chama a nossa mente é propositado, querido irmão. É mesmo propositado, tá bem? O dispositivo apenas é esse que está a cabeça para baixo. Apenas esse. Por que que eu coloquei isso? Para vermos o quão capacitado está a nossa mente
o quão capacitada está a nossa mente de ver e ler. E não sei se vocês sabem, aquelas pessoas que têm deficiências, Deus dotou as, eu nem sei como chama aquela, que é, não é autismo, tem uma outra, que é toda com pontinhos, eu esqueci o nome. E Deus capacita essas pessoas para, através esses pontinhos, elas conseguem ler, ter facilidade a ler, porque elas não conseguem ver, ou melhor, não conseguem ler como nós temos a nossa É o visão. Braille. Exatamente, obrigado, irmã. É interessante. E nós, aqui eu usei isso porque eu vi também no Facebook uma escrita também com números, letras e números. E no início, lá dizia, no início fica difícil, mas depois a gente habitua-se, porque a mente ela é capaz de ler, capaz de compreender, porque ela tem o seu originador, o próprio Deus. Então, queridos, vou falar da mente, como ela está sendo hoje manipulada, como ela está de tal forma viciada em algumas coisas e simplesmente ela está fracassando. Eu não sei se vocês sabem, alguns estudiosos, tendo PhD, eles dizem que nós usamos a nossa capacidade cognitiva apenas 10%. Outros nem por isso, quando nós temos, não é? Teremos a 100% como Adão e Eva tinham, 100%. E hoje só nós usamos 10%, quando realmente nós nos esforçamos para compreender. E então, se Deus nos deu este meio pelo qual Ele nos comunica a sua vontade, a pergunta que eu faço é: como está sendo usado este meio? Que coisas estou colocando diante dos meus olhos para que Deus possa comunicar-se melhor comigo? Que coisas? Que alimentos? Então, queridos, essa mensagem é mais informativa do que simplesmente uma lição para nós. Então, quero vos convidar, queridos, a prestar um pouco de atenção, e o diapositivo vai estar aliás, está já na sala de consagração, com a irmã Eunice, ela poderá partilhar. E algumas das informações eu poderei partilhar também aqui ou mais tarde com ela. Nem tudo está no diapositivo. Então, vou pedir ela que passe o primeiro diapositivo. Eu não sei se todos conseguem ler. Aqui diz assim: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem. Veja só como o irmão White expõe isso de uma forma tão clara, tão clara. Os únicos meios pelos quais o céu pode ou se pode comunicar conosco ou com o homem é através da mente. Unicamente os nervos cerebrais. E hoje, com tantas doenças como Parkinson, como depressão, ansiedade, o Alzheimer, enfim, N e N doenças que têm a ver com os nervos, elas têm estado a fracassar a nossa percepção e, como aqui vai dizer mais abaixo, amortecimento de sensibilidades. Por que que o homem está tão fraco? Por que que o homem está tão fraco no seu raciocínio? Tão lento. Hoje tem muita facilidade nós vemos as coisas prontas, tanto de fast food, até mesmo coisas que para nós raciocinarmos já não é necessário. Já não é necessário. Alguns alunos, mesmo no segundo, terceiro ciclo, por aí vai, já usam calculadoras.
para fazerem os cálculos, quando antigamente a tabuada, não é, até mesmo o quinto ano, era obrigatória na escola. Parece que é um meio arcaico a tabuada, mas só que foi assim que muitos aprenderam a matemática e outros assuntos mais. Eu, quando cheguei em Portugal em 2011 para fazer uma formação, achei interessante como, as aulas eram dadas, como alguns exames eram tratados. E cheguei a fazer alguns exames com consulta. Exames com consulta é o professor te entrega o teu caderno, o teu livro e o exame. Então, você vai consultar e vai fazer. E qual é a probabilidade de um aluno errar? Qual a probabilidade? E qual a probabilidade de ele gravar na sua mente os estudos? Eu fico me perguntando, qual a probabilidade? Se tudo está pronto diante de nós, para que exercer o nosso raciocínio? Para quê? Temos o celular que é uma máquina, na verdade, uma máquina mental. E agora com alguns aplicativos, nós não precisamos pensar. Não precisamos pensar. É só falar, pedir e tudo acontece. Tá quase, né? Perdoe-me dizer isso. Tá como Deus. O Deus falou, tudo apareceu. Tudo vê existência. Assim como esquema que pela palavra de Deus tudo vê existência, agora nós não precisamos tanto. Não precisamos exercitar nossa mente, exercitar nosso corpo, porque isto tudo está diante de nós. E é isso que o inimigo está trabalhando. E hoje vou apresentar um tópico, e eu creio que se calhar vai chocar alguns, mas, por favor, queridos, por favor, antes de tudo, orem em vossos corações, a vossa mente, é, para que a mensagem não seja ela de uma forma, como a irmã Watt já disse, a mensagem da reforma da saúde, ela está sendo uma forma apresentada nas igrejas que, ao invés de ela surtir efeito, ela simplesmente está levando as pessoas a se afastarem e rejeitarem seus testemunhos. Não quero que seja este o caso aqui, por favor. Que sejamos cientes, concisos e sejamos estudantes. Ir a fundo e pesquisar mais sobre o tema. O que eu vou trazer são informações. E vocês que devem fazer com essas informações é irem atrás e ter mais conhecimento. Vou continuar aqui. Então, aqui nos diz, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem. Não a barriga, não os pés, não as mãos, não os olhos, os nossos nervos cerebrais. E influenciar a sua vida íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. Qual será o resultado? Um amortecimento das sensibilidades da mente. Quando o organismo, uma parte do corpo, deixa de exercitar, simplesmente aquela parte do corpo, ela perde vitalidade, ela fica doente, fica debilitada. E eu creio que há pessoas que sofrem do traumatismo craniano e uma parte do corpo deixa de funcionar, ou um dedo, enfim, algo corre mal no organismo, por várias e várias, que eu posso dizer, por vários defeitos, ou simplesmente porque nós não soubemos como lidar com o nosso corpo. E é verdade, queridos, que há coisas que nós não temos como impedir que aconteçam. Tem coisas que não temos como evitar. Só a mão divina. Irmão, pode avançar, por favor?
Olha esse texto. Olha esse texto, queridos. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. Lembra daquele texto? Chamou amargo de doce, doce do amargo, do direito torto, e assim vai. É exatamente intemperança, seja de qual espécie for, queridos, seja de qual espécie for. Não podemos esquecer que as leis dos 10 mandamentos, elas também têm a ver com o nosso corpo. Assim como Deus criou os 10 mandamentos, também tem as leis físicas, a lei da saúde, as leis sociais. Mas de uma forma mais concinta, a lei dos 10 mandamentos, por mais incrível que pareça, tudo tem a ver com os 8 remédios da saúde, ou 10 remédios naturais. Olha que mais. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são levadas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos lábios, aliás, se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Eu gostaria de ler convosco esse texto que está ali em 1 Tessalonicenses 5:23. Veja o desejo de Deus para conosco, que Ele gostaria que nós pudéssemos, como devíamos ser apresentados diante dele. É texto bastante conhecido. Como é que o nosso corpo, nosso espírito, devia ser apresentado diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que o texto diz aqui. 5:23. Desculpa, já passei. Ok? 5:23 diz assim, na minha versão. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus quer conservar o nosso corpo? Como é que Ele quer conservar a nossa mente? Como é que Ele quer conservar para a vinda do nosso Jesus Cristo? Como? Aqui diz o quê? Íntegros e irrepreensíveis. E se nós formos um pouco atrás, em Romanos 12, todos nós conhecemos esse texto, ele é muito usado para falar da saúde, e não só, para falar das coisas deste mundo, acima de tudo, como elas estão. Ele também é aplicado de uma forma especial para a mente diretamente. 12, 1 e 2. E somente o verso 1 diz assim, de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Como é que Deus gostaria que nós apresentássemos aí o nosso culto racional? Não é a nossa mente apenas esteja com Deus e o nosso corpo em debilidade. Ou os nossos lábios estamos a louvar a Deus, mas a nossa mente está longe. A passagem é Romanos 12, 1. E também o verso 2 que nos diz: E não conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é o fim? Qual é a finalidade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. E a vontade de Deus, apóstolo João, na terceira carta de João, olha o desejo do apóstolo para o Gaio. Terceira carta também só tem um capítulo, como a segunda, os versos 1 e 2. Veja a vontade de Deus. Ele diz assim: ao presbítero, ou presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero ou próspera a tua alma. É interessante. Faço votos que você não seja próspero espiritualmente, mas também a saúde. Nós lemos aqui que a grande afinidade entre a parte física e a parte moral. Deus, na sua infinita misericórdia, se formos para o livro de Gênesis, ele lá já deixou animais limpos e impuros, já selecionou tudo isso, mas acima de tudo, Deus é tão misericordioso que ele deixou claro qual devia ser a nossa dieta para os finais dos tempos. E é interessante que o irmão Coragem, ele apresentou um tema que deve fazer-nos refletir. Deus anuncia o fim desde o início. Deus e o início. O irmão Coragem, ele apresentou de uma forma tão didática que eu acho que ficou claro para nós. Se nós queremos entender as profecias, precisamos de, primeiro, conhecer Gênesis. Porque ali Deus explica, exemplifica as coisas que vão acontecer. E é interessante que lá também ele mostra-nos como a nossa mente pode ser capacitada, como que essa afinidade pode novamente, assim como existe essa afinidade entre ele e Adão, como ela pode novamente ser exercitada, exemplificada na nossa vida para com ele. E tendo em conta que a parte moral e a parte física não podem ser separadas, então o que devo fazer ou que não devo fazer para que a minha mente, todo o meu sistema nervoso, como o corpo, estejam aptos, conservados irrepreensíveis, íntegros na vinda de Cristo? Gostaria de dizer algo, acima de tudo. Queridos, a mensagem da reforma da saúde, ela não é uma mensagem, se você não faz, você não é salvo. Se você deixou de comer isso, você é salvo. Não. Não podemos esquecer que todos os mandamentos de Deus, eles devem ser apenas de reconhecimento de que Deus é soberano. Os mandamentos de Deus, a lei, ela não salva diretamente. Ela demonstra que o ser humano que conhece o seu Salvador, que reconhece, ele também deve guardar. Jesus diz o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a prova que guardamos ou que amamos Deus é obedecê-lo. A forma única, o único meio que devemos demonstrar o amor de Deus, tanto para com ele como para a humanidade, não é somente sermos gratos a Deus, é obedecê-lo. E só mostramos obediência se nós amamos e vice-versa. Vamos avançar, queridos. E quero aproveitar ainda o tempo. O próximo slide, irmã, diz assim: Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ninguém mais tem alegria do que ver isso acontecer. E olha o que o texto diz. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Olha que texto. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servirmos ao Senhor. A cabeça
é a capital do corpo, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que o destroem em uns aos outros, pois, por esse meio, está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Porque se nosso corpo está doente, a nossa mente também vai ser afetada. E, consequentemente, não teremos tanta vontade, como vimos no outro texto, tanta vontade de nos apresentar a Deus tão resoluto, como se estivéssemos sãos. Vamos avançar, irmão. O texto seguinte diz assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Como? Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. Não é desconhecido isso para nós. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Como? Através de coisas atrativas, de alimentos atrativos. Vamos avançar. E olha mais aqui. Esta reunião. Satanás reuniu os seus santos anjos, aliás, seus anjos, desculpem, anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada a proposta sobre proposta. Quem fez isso? Os seus anjos. Até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Qual seria? Ele tomaria o fruto da vide, estamos a falar aqui da videira, mas não somente, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens ao tomarem ou a tomarem álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Aqui estamos a falar de bebida alcoólica, não é? E que acho bastante interessante que nenhum de nós aqui, pela graça de Deus, está imergido neste mundo errôneo. Mas vou apresentar daqui a pouco algo tão paralelo a isso. Mas o texto diz aqui que não somente a vide, mas ele diz também o quê? Trigo e outras coisas, e outros alimentos. Tudo que Deus nos deu íntegro, através da natureza, ele tem tornado num veneno. De que eu estou a falar? Claro, tão simples assim. As fábricas, a indústria alimentícia, com os seus. E aí eu já pego isso aí, não sei se conseguem ver. Saúde nua e crua, da irmã Márcia Lobo Vidotto, brasileira. Esta aí, eu vou ler algumas coisinhas, se não me der tempo. Ela diz tão claramente, não ela e os seus colegas, de como alimentos que talvez estão na nossa mesa hoje, como eles têm contribuído para enfraquecer os nossos nervos cerebrais. Os aditivos, os conservantes, os aditivos já dizem conservantes por aí todos. Onde eles se encontram? Como é que eles chegam até os nossos neurônios, até a nossa mente? Então, queridos, não é apenas bebida alcoólica. O trigo, que já sabíamos que está sendo modelado, não somente o trigo, a aveia, os cereais todos. Graças a Deus, queridos, graças a Deus, que nos vai colocando a sua mão sobre nós, porque nem todos têm a possibilidade de ter alimentos integrais, nem todos têm essa possibilidade. Nem todos têm em abundância frutas e verduras, nem todos têm frutos secos, nem todos têm oliva ou azeitonas, nem todos têm a possibilidade de tê-los.
somente Deus na causa. Por isso, queridos, fazemos o máximo esforço possível para usarmos o que é integral que Deus deixou na natureza. Vamos avançar, queridos. Mais um texto. Satanás está levando o mundo em cativeiro, mediante o uso das bebidas alcoólicas e do fogo. Bem, queridos, eu creio que sobre esse assunto ninguém está isento do conhecimento. Todos. Café, chá preto, podemos acrescentar aqui chá mate, chá verde, enfim. Mas aqui é uma outra acrescentar. A mente dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos. Aqui estamos falando de fumo, nesse caso, tabaco, mas não somente. O cérebro não mais é capaz de discernir corretamente. O inimigo tem o controle. O homem vendeu sua razão por aquilo que o enlouquece. Não tem senso algum do que é direito. Não sabe mais distinguir a mão direita da mão da esquerda. Então precisamos do colírio. Precisamos do colírio que só o Espírito Santo pode dar. E aqui, queridos, vou fazer o uso do livro de Saúde Nua e Crua, da Márcia Lobo, para ler algo para vocês. E, por favor, queridos, não parem por aqui. Os que tiverem posse, meios para comprar este livro, se já tem, louvado seja Deus. Ela aqui na página 84, 83 principalmente, ela vai falar de que Deus, por favor, queridos, que Deus nos ajude a compreender a mensagem. Que vocês, ao saírem daqui, voltem a ouvir novamente com oração e, por favor, meditem. Ela aqui na página 83, ela vai falar de ovos. Ovos, sim. O ovo que nós podemos ter através das nossas galinhas em casa e também que a indústria nos oferece. Veja, por que eu parei aqui em narcóticos? No fumo, na bebida alcoólica. Por que eu parei para ler um pouquinho deste livro? Ela diz assim, não vou ler tudo, ela diz assim: o consumo de ovos está associado ao desenvolvimento de várias doenças crônicas não infecciosas, inclusive a diabetes do tipo 2. Um ovo por semana aumenta o risco em 76%, 5 ovos por semana triplica esse risco. Mesmo um pequeno consumo, menos de um ovo por dia, aumenta o risco de diabetes tipo 2. Também está associado a doenças cardiovasculares, AVC, infarto, alergias e mortalidade. Há um aumento similar na formação de placas nas artérias e a placas das artérias de fumantes e consumidores de ovos. E ela aqui faz como eu posso dizer, uma equivalência. Ela diz assim: um ovo por dia é igual a 25 mil cigarros. Não sei se vão conseguir ver, mas depois podem consultar o livro. Eu, quando li isso, eu estremeci. Eu trouxe esse livro do Brasil no ano 2019. Eu comprei lá na Clínica La Esperança. E, por um valor, eu comprei, creio que foi R$ 80. Não sei quanto está agora. Quando eu li isso, eu me assustei, para ser sincero convosco. Ela diz assim: um extensivo estudo realizado na Universidade Harvard durante 18 anos, entre 1986 e 2004, mostrou que o consumo diário da quantidade de colesterol contida no único ovo encurta o período de vida da mesma forma que fumar 25 mil cigarros ou 5 cigarros diários por 15 anos.
E ela diz assim: destaca-se também o aumento da obstrução das artérias carótidas, a formação de placas nessas importantes artérias que levam sangue rico em oxigênio ao cérebro é extremamente perigosa. O consumo de ovos também está associado ao aumento do risco de câncer de próstata e consequente progressão e morte. Os efeitos de consumo de ovos são os mesmos da ingestão das carnes, peixes e aves domésticas. E, queridos, poderão depois continuar lendo este parágrafo. Queridos, o que eu vos trago apenas são informações. E eu gostaria, como já tinha dito nisso, não sou médico, não sou doutor, não sou especialista na área, mas aquilo que eu aprendi, eu gostaria de partilhar. E, sabe, a alimentação vegetariana, no seu sentido bíblico, não que o mundo vende para nós, ela tem um poder que eu vou dizer, não é igual. Eu estive, como aqui disse, em 2019, no La Esperança, no Brasil, em Minas Gerais, lá para Itapecerica. Eu sofri um acidente. Ao descer do carro, eu coloquei a mão na porta. Eu estava na parte traseira do condutor e quando eu saio, eu deixei o meu dedo na porta, quase na porta do motorista ou do condutor. E a pessoa que é descendo o condutor, ela simplesmente bate a porta e a culpa não é dela porque eu que deixei na mão. Então, ela bate a porta e minha mão fica ali fechada. Mas graças a Deus, apanhou apenas a unha do polegar aqui. Essa parte toda apanhou e ficou preta no momento. E estávamos não estávamos em casa, estávamos no serviço missionário, na casa de alguém, e a pessoa me deu gelo para colocar. Com aquela dor toda, fui colocando, mas não paramos de passar a mensagem. E eu vou vos contar, queridos. Simplesmente o sangue preto, pela dieta vegetariana, que lá nós temos, graças a Deus, devemos ter nas nossas casas. Por 6 meses que eu passei lá, e já faltava pouquinho, coisa de 3 meses ou 2, para eu retornar. Antes de retornar, todo o sangue preto que estava aqui sumiu. Eu não abri a unha, não abri, que é para tirar, não coloquei uma agulha, não fiz nada. Não fiz nada. Além de dar ao organismo aquilo que ele precisa. Alimentos sadios para a cura. É um exemplo apenas, queridos, de como Deus pode trabalhar conosco quando somos obedientes, quando procuramos colocar em prática a alimentação que Ele deixou para nós. Queridos, eu vou vos contar que podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Mas, se nós conhecemos bem os outros remédios naturais, lá tem confiança em Deus. Confiança em Deus. Podemos fazer outras coisas. Se não tivermos também confiança em Deus, estaremos a fazer apenas por fazer. Se estivermos a fazer com uma obediência apenas porque nós queremos, teremos saúde, também não vai funcionar. É preciso fazermos com a ajuda daquele que capacita. Vamos avançar, que eu tenho mais uns textos para ler. Vamos poder avançar, por favor? Ela diz assim, conselho para a igreja. Nosso Criador tem outorgado liberalmente ao homem suas bênçãos. Fossem todos esses dons da providência empregados sabiamente, ou sábia e moderadamente, a pobreza, a enfermidade, a aflição seriam quase banidas da terra. Mas aí, vemos por toda parte
as bênçãos de Deus transformadas em maldição pela impiedade dos homens. Não há classe culpada de maior perversão e abuso de seus preciosos dons dos que, do que os que empregam os produtos do solo na fabricação de bebidas intoxicantes. E aqui abro uma aspa, coloco toda a mistura errada que nós fazemos na nossa alimentação, como, por exemplo, beber água, beber uma quantidade de água ou de sumos, seja lá o que for, juntamente com os alimentos, enfraquecendo assim nosso metabolismo, também perturba a nossa mente. Aí vem os gases, aí vem má digestão e, por consequentemente, vem a saúde. Então, queridos, não é somente comprar os conservantes através dos alimentos, mas também fazer misturas indevidas de alimentação. E tanto a fábrica alimentícia como nós em nossas casas também somos também culpados por essa perversão. Vamos avançar por mais um texto. Os nutritivos cereais, os frutos saudáveis e deliciosos são convertidos em bebidas que pervertem os sentidos e enlouquecem o cérebro. Quantos aqui não viram mortes, acidentes por alguém que estava embriagado? Por alguém que simplesmente esqueceu o ditado: se beber, não conduz. Quantos aqui não sofreram ou não viu uma família a sofrer por alguém que bebeu e simplesmente pegou no volante? Agora o celular está quase tomando também essa dianteira. Quantos acidentes? E certa vez alguém disse assim: se você soubesse que o médico cardiologista ou outro qualquer que vai fazer a operação do seu filho, do seu neném, amanhã, passou o dia de hoje numa balada, bebendo, entorpecendo a mente com bebidas alcoólicas, ou antes da operação tomou bebida alcoólica, você permitiria ele fazer essa operação ao seu filho? Ou um piloto do avião, nesse caso do helicóptero, ou um motorista, sabendo que o motorista está bêbado, você entraria no ônibus ou no Uber? Terás coragem de fazer isso? E Deus permite certas coisas porque nós escolhemos. Nós escolhemos. Em resultado do uso desses venenos, milhares de famílias se acham destruídas, ou melhor, destituídas dos confortos. Quanto homens que bebem, espancam suas esposas, os que fumam, quantos os drogados, por aí vai. E mesmo das necessidades da vida, multiplicam-se os atos de violência e do crime, e a doença e a morte levam apressadamente milhares e milhares de vítimas para a sepultura, em consequência da bebida. Queridos, quantos aqui não viram isso acontecer? Quantos e quantas famílias? Quantos e quantos? Enfim, queridos, quantos e quantos? Eu queria vos deixar uma receita neste livro aqui, tendo em conta que estamos a falar da mente, na página 56 do livro de Poder Medicinal dos Sumos ou dos Batidos, tenho aqui a página 56 em diante. E, graças a Deus, Deus deixou para nós tantas receitas que, através dos nossos irmãos que estudam, gastam seu tempo, energias, para deixar tudo elaborado. Tudo elaborado. Aqui, aqueles que gostam de fazer massagem, de receber massagens, hidroterapia, desintoxicação com carvão, aqui, queridos, nesse manual de Visa, princípios de saúde e evangelismo, temos tanta
queridos, não podemos ser ignorantes e querer continuar sendo ignorantes. A morte diz que seremos culpados não somente de não praticar a luz que tivemos, mas também de não praticar, de buscar. Ou seja, temos acesso, mas não lançamos mão desse acesso. E, por exemplo, aqui para quem tem esgotamento cerebral, alimentos que podemos estar a usar simplesmente sem fazer o batido, sem fazer o batido. Veja aqui o que o autor, na página 56, ele diz sobre o esgotamento nervoso. Ele diz assim: a combinação correta de vitaminas do complexo B, como cianocobalamina ou metilcobalamina, vitamina B12, nesse caso, procedentes das nozes e dos germes do trigo, juntamente com as substâncias antioxidantes que nós encontramos nos frutos vermelhos, que se encontram nas bagas e nos nutrientes da aveia, faz deste batido, ou desse smoothie, um grande poder cerebral, um autêntico tônico do sistema nervoso. Sempre que se deseja combater o esgotamento, a fadiga, o estresse, o nervosismo ou a depressão, o batido, tomado uma ou duas vezes ao dia, fornecerá energia natural aos neurônios. Para quem está cansado, para quem precisa de aumentar o seu nível cerebral, tem agora aquele suplemento de vitamina B12, tem o metilcobalamina, o cianocobalamina, tem duas marcas, tem mais de B12 que nos ajudam a manter nosso poder cerebral, que já está enfraquecido, que usamos talvez 5 ou 6%, quando deveríamos, no máximo possível, os 10% que ainda nos restam. E aqui o autor deixa eu posso dizer, uma ementa de como fazer esse batido, na página 57. E como eu não coloquei aqui no dispositivo, eu poderei depois tirar foto e aqueles que necessitarem, se quiserem, para poderem fazer esse batido. Não assim tão barato, se calhar, mas, como eu sei que o Brasil tem uma quantidade de alimentos, de frutas, de verduras, eu acho que fica muito barato fazer isso. E uma ou duas vezes por dia, ou, sei lá, consoante a necessidade de cada um, a possibilidade de cada um, pode muito ajudar. E se conhecer alguém que tem necessidade de aumentar seu poder cerebral, por favor, queridos, por que não ajudar? Fazer trabalho missionário. A partir da página 56, 57, vai falar da ansiedade, depois vai falar da depressão, da insônia. Olha, tudo que tinha a ver com a nossa memória, por perda de memória, na página 62, o Alzheimer, tudo, queridos. Temos a manga que pode ser usada, a maçã, uva, leite de coco caseiro. Queridos, temos N e N coisas para ajudar-nos. Basta usarmos de forma correta. Não esquecendo que intemperança, de qualquer forma, é pecado. Eu queria terminar, queridos, com o último texto que está na carta de Judas. Ela pode colocar? E também Apocalipse. Ela diz assim, aliás, Judas diz assim, verso 21, 22 a 24, de Apocalipse 3, diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para o dia da eternidade. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando também a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar
e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Ao que vencer, ele diz assim, ao que vencer o quê? Ao que vencer esse apetite depravado, essa intemperança, ao que vencer ainda aquilo que nós estamos a colocar na nossa mesa, que sabemos que é errado, vencer essas coisas, essas práticas, ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Lembra lá Mateus capítulo 4, a luta que Cristo teve lá no deserto? Lembra? Assim como ele venceu, que me assentei com meu Pai no seu trono. O texto diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E das coisas que estão escritas neste livro, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Sede santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Que o vosso corpo, vosso espírito, todos eles sejam apresentados a Deus irrepreensíveis. Que Deus nos ajude, queridos. Amém. Continuaremos. Já não vou falar da mente, mas se tiver alguma dúvida, poderei trazer mais tópicos, mas vou avançar com outro tópico amanhã. Mas nessa mesma vertente que é a saúde. Que Deus nos ajude. Amém. Amém, amém, amém. Grandes ensinamentos que possamos, através do Espírito Santo, colocar em prática. Deus te abençoe, Elvis. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco com 3 orações. Elvis, você faz a primeira oração. Eu gostaria de alguém voluntário para fazer a segunda. E a terceira oração cantada será feita pela irmã Dalvani, pela querida irmã Dalvani. Algum voluntário para fazer a segunda oração, por gentileza? Levanta a mãozinha ou abre seu microfone para eu saber. Maleni? Eu faço Amém, querida. Então, essa hora terceira. sim, obrigada, irmã. O Elvis vai fazer a primeira, a Maleni a segunda e depois a terceira, irmã Dalvani. Oremos. Grandioso eterno Deus, Senhor, na tua presença estamos, assim como o Senhor nos vê. Mas o seu desejo para conosco é a santificação, é a purificação. Senhor, damos graças a Ti, porque o Senhor não nos deixou em trevas do conhecimento, não nos deixou em trevas, ó Pai, em relação à alimentação que devemos ter e também das coisas que devemos fazer para que todo o nosso ser possa estar, ó Pai, em conformidade com a Tua santa lei. Pai querido, nós damos graças a Ti, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. O Senhor nos capacita quando nós também, juntos, ó Deus, unindo o humano ao divino, o Senhor nos capacita a obedecer os mandamentos. O Senhor diz que seus mandamentos não são penosos. Ele é santo, justo e bom. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática, não para a vanglória nossa. Ó Pai, nós também, eu, ó Pai, também estou lutando para deixar muitas coisas que têm a ver com a alimentação e não somente, ó Deus, mas, ó Pai, aquilo que já aprendi, ó Pai, estou lutando para colocar em prática. Aquilo que eu trouxe hoje, ó Deus, por favor, toca no coração dos irmãos aqui, para que eles possam, ó Pai, ir ao fundo e pesquisar mais, não ficar apenas dependente do que o irmão disse, do que a irmã disse. Ó Deus, por favor, ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, dá-nos o teu Espírito, batiza-nos com ele para o dia da vinda de Cristo, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, selados, porque o inimigo não quer que nós assentemos no nosso coração, assim como Daniel e seus companheiros, ó Pai, não se contaminar com o manjar deste mundo. Ó Senhor, ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. Fique conosco, nos orienta, ó Pai.
Tudo suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nosso querido Deus poderoso Pai, ainda na tua presença, aqui estamos, ó Deus, para te agradecer pela essa oportunidade de ouvir essa mensagem tão maravilhosa vinda dos altos céus, para nos ajudarmos a termos saúde, a vivermos para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Pai de amor, tenha misericórdia de nós. Nós somos tão falhos, nós somos pecadores, mas use de misericórdia para conosco, para que cada dia nós possamos, Senhor, sabermos como viver, ter um estilo de vida que te agrada, sabemos como nos alimentarmos, sermos curados para curarmos outras pessoas. Então, por favor, nos dê sabedoria dos altos céus, força dos altos céus, para não querermos, Senhor, compartilharmos as coisas que não te agrada. Muitas vezes nós comemos algo que não faz bem para a nossa saúde. Então, por favor, nos dê essa força dos altos céus. Nós clamamos a Ti. Não deixe que os nossos corações venham nos enganar. Pai de amor, eu quero te pedir uma bênção para cada pessoa que aqui entrou hoje nesse culto virtual, que elas recebam as bênçãos que estão reservadas para elas. Abençoa cada pessoa, cada lar e nos dê força dos altos céus para nesse dia testemunhar das tuas maravilhas. Perdoa os nossos pecados, fique conosco e nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmã Leni, pela oração, querida irmã Dalvani, pela essa mensagem tão poderosa. Confia em Deus. É um momento urgente nosso de confiarmos em Deus, até mesmo para uma simples alimentação, para tudo. Que Deus possa nos abençoar. Obrigada, Elvis, pela mensagem. Amanhã teremos também novamente o Elvis.
Que Deus possa sempre abençoar a sua vida e conduzir todas as coisas para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos agora partir para a segunda parte, que é as considerações, onde nós vamos falar o que a mensagem nos trouxe de alento, de alerta, de exortação. Assim, eu já conhecia a questão do ovo, mas fiquei mais chocada ainda, viu, Elvis? Eu quero que você, por favor, nos mande as fotos, print aí, do livro, das mensagens que você passou, porque são poderosas, a gente precisa estar ali atento, cuidar da nossa mente, da nossa alimentação, e é isso que Deus nos pede. Porque muito em breve nós estamos fugindo aí, estaremos fugindo para os montes, para as cavernas, e a nossa alimentação tem que ser a mais simples possível, mas a mais eficaz para o nosso corpo, para nos dar energia, sabedoria, para o Espírito Santo usar a nossa mente. Precisamos estar com a mente bem clara, bem desembotada das coisas que a gente come, que faz mal para nosso corpo, para nossa mente. Que Deus nos dê força e sabedoria, de acordo com o nosso bolso, de acordo com a nossa disponibilidade financeira. Deus vai guiar todos nós. Como o Elvis bem lembrou, aqui no Brasil nós temos diversidade de frutas, legumes, verduras, que Deus possa nos conduzir e nos ensinar como nos alimentar bem e melhor. E Marlene, a senhora vai considerar, pode abrir seu microfone, querido. Depois a Heloísa. Então tá bom. O Elvis, eu estou aqui muito, muito triste, muito assustado com uma situação do... Marlene, seu áudio está Eu tenho falhando. muitos anos que não como carne, mas o ovo caipira eu ainda como. Um Marlene, ainda nós não te ouvimos. E Marlene, você me ouve? Nós não estamos te ouvindo. Marlene? A Marlene caiu. Heloísa, por favor, querida, pode abrir seu microfone? Bom dia a todos. Está me ouvindo, Aureli? Sim, estou. Ah, ótimo. Bom, meus irmãos, é, eu estou aqui meditando, né, nessa mensagem e estou lembrando das crianças. Quando a gente fala uma coisa com uma criança que ela não pode fazer, ela sempre questiona com o pai e com a mãe. Mas por quê? A mãe fala assim: você não pode brincar aí. E a criança, por quê? Aí a mãe fala: porque você vai cair. E ela pergunta: por quê? Porque aí é alto. Por quê? Porque se você cair, você vai machucar. Então, as crianças, elas são cheias de porquês, né? E, e quando Deus nos dá uma orientação, a gente fica questionando com Deus do mesmo jeito. Ah, mas por quê? Lá no passado, Jesus comia carne, Jesus comia peixe, e a gente quer ficar justificando os porquês. Por que que a gente não faz? Por que que a gente não toma uma atitude? E, e quando a gente olha, a gente estuda o Espírito de Profecia, lá fala que aonde Adão e Eva caíram, vai ser aonde que nós vamos ter que vencer. E eles caíram por onde? Pelo apetite. E Satanás, ele tem um checklist para você fazer você pecar. E qual que é o checklist de Satanás? O checklist de Satanás começa com o apetite.
Assim, ele fez com Daniel. A primeira tentação de Daniel, ali na Babilônia, foi o apetite. E da mesma forma, ele também fez com Jesus. A primeira tentação de Jesus ali no deserto foi o apetite. A segunda tentação que Satanás usou ali, a primeira para Eva também foi o apetite. A segunda foi a presunção. É você que interpreta sonho? Daniel responde, eu? Eu não. Eu não interpreto, quem interpreta é o meu Deus. A segunda tentação de Daniel, de Jesus, também foi a presunção. Pula daí. Se você pular daí, os seus anjos vão te segurar, né? E Eva também. Eva, come, se você comer, você vai ficar igualzinho a Deus. Por que que Daniel não caiu na segunda? Porque Daniel não caiu na primeira. Por que que Jesus não caiu na segunda? Porque ele não caiu na primeira. E por que que Eva caiu na segunda? Porque ela já havia caído na primeira. E a terceira tentação de Daniel foi adoração. E a terceira tentação de Jesus, adoração. E a de Eva também. Então, meus queridos, Satanás ele tem um checklist para agora, para o tempo do fim. E o checklist de Satanás, ele começa com o apetite. E é por isso que Deus deixou essa mensagem, a mensagem da saúde, para que você possa vencer aonde, aonde Adão e Eva caíram. É aonde você vai ter que vencer. E por que que nós vamos ter que vencer? Porque os alimentos hoje estão completamente corrompidos, conforme a gente viu, né? Aí o Elvis explanando, mas quando a gente olha Satanás, qual que é o objetivo todo de Satanás? Com os alimentos, com a terra enfraquecida, é mexer com a nossa mente. Um dos elementos, né, que provoca o Alzheimer é o alumínio. E a terra hoje, gente, ela está toda cheia de alumínio. A terra hoje ela é ácida. E é por isso que quando as pessoas vão plantar, elas têm que jogar o calcário. E se essa terra não recebe o calcário, aquele alumínio vai todo para o alimento. As picadinhas, elas estão recheadas de alumínio. Satanás ele está fazendo de tudo para que a nossa mente se torne cada vez mais e mais fracas. E dentro dos alimentos industrializados, eles estão recheados de corantes, de conservantes. Outro dia eu estava com a Cris e a Cris falou assim: vamos ler o rótulo. E é isso mesmo, a gente tem que ler o rótulo, porque Satanás ele fez uma composição de gordura, de açúcar, de sal, para viciar. E é por isso que quem come batata chips, lá está cheio de glutamato. E aí, o que que acontece? É por isso que ele é viciante. Você come um pacote, você não quer parar de comer mais. Porque o que é colocado dentro desses alimentos industrializados, eles estão recheados de veneno. Então, qual que é a orientação de Deus? Aquilo que Deus empacotou, você come, você descasca. Mas aquilo que o homem empacotou, nós temos que cada vez mais eliminar da nossa vida. Essa é a orientação de Deus. Por quê? Aí vamos lá no porquê. Por quê? Porque Deus, ele sabia que Satanás ia colocar dentro do industrializado cada vez mais coisas para nos enfraquecer e sequestrar a nossa mente. Meus irmãos, quando eu parei de comer carne, eu falei para Deus: Deus, eu não sei cozinhar. Eu só sei cozinhar carne. E aí eu tive que, cada vez que eu ia cozinhar, eu tinha que falar com Deus, tinha que orar, Deus me ensina a cozinhar, porque eu não sei cozinhar.
E meus irmãos, tem muitas coisas simples. É porque a gente fica achando que a alimentação vegetariana é absurdamente cara. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, o meu almoço foi macarrão de abobrinha. O macarrão de abobrinha, eu passei no ralo, eu gastei 5 minutos para fazer isso. Peguei o tomate, bati no liquidificador com um dente de alho, com um pedaço de cebola e fiz o meu molho do meu macarrão. Triturei umas 4 castanhas e joguei por cima. Fiz uma guacamole, peguei um abacate, espremi o limão, coloquei lá tomate, sal e um dente de alho espremido. Olha como nós podemos comer de forma simples. No café da manhã ontem, eu comi açaí batido com banana. Quanto que custa isso? Então, qual é o problema? É que nós queremos ficar dando desculpas para não mudar. A gente quer dizer que tudo é caro, que não cabe no nosso orçamento. Quanto custa 1 quilo de castanha? Mas você vai comer 1 quilo de castanha num dia, mas quanto custa 1 quilo de carne? 1 quilo de carne uma família come numa sentada. Então, nós precisamos de parar de ficar dando desculpa para Deus, de ficar arrumando justificativas, de dizer que eu vou ficar fraco, que eu vou ficar sem B12. Então, tem um monte de gente dando desculpas. As desculpas, elas servem para dizer para Deus, Deus, eu estou certo e o Senhor está errado. Por que que Deus, então, deixou o espírito de profecia? Deus deixou. Não foi lá para o pessoal da época de Jesus, não foi lá para o povo do Antigo Testamento, ele deixou para nós. Porque nós somos a última geração. Nós somos a geração que vai reivindicar o caráter do Pai. E para reivindicar o caráter do Pai, como que você tem que estar? Quem vai ser os 144 mil? Você tem que ir lá e ler como que vai ser os 144 mil. Na hora que você estiver defendendo a sua fé, vai te dar uma saudade de comer um churrasco, uma saudade de comer uma galinha com quiabo, um frango com angu. Vai te dar saudade? Vai. Então nós vamos ser igualzinho o povo do Egito, a gente vai murmurar. E nós vamos chamar o pão de Deus de pão vil, tal qual o povo do Egito. E é por isso que Deus deixou a mesma lei da saúde. Quem escreveu foi o mesmo Deus que escreveu a lei moral. Então, a sala da consagração, ela serve para isso, meus irmãos. É para nos ajudar a avançar. Hoje, o Senhor falou conosco. Então, nós precisamos de avançar. Avance. Se você tem dificuldade, tem várias pessoas aqui que podem te ajudar. Busque ajuda. Nós estamos aqui, Heloísa, eu não sei cozinhar. Eu também não sei, não. Estou aprendendo. Mas a gente tem um tanto de gente aqui que sabe cozinhar, que sabe fazer alimento cru. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Coloque aí no chat. Que você não sabe, eu também não sei. A minha casa parecia um cemitério. Eu tinha um congelador de 1 metro aqui em casa, onde a gente comprava carne para todos os dias. E ainda sou mineira. Eu era queijóloga. Você sabe o que é um queijólogo? O queijólogo é aquele que come queijo. De manhã, de tarde, de noite, nos intervalos, em todas as refeições a gente comia queijo. É fácil, irmão? Não, não é fácil. Mas nós estamos aqui para te ajudar, para indicar profissionais que vão te ajudar. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. A sala da consagração tem sido esse instrumento na vida de muitas pessoas para ajudar. Se você precisa de ajuda, e se você não conhece ninguém que possa te ajudar aí na sua igreja, na sua comunidade, nós aqui da Sala da Consagração nos colocamos à disposição para te ajudar a avançar. Quer seja com uma receita, quer seja com um esclarecimento, nós estamos aqui à disposição. Que Deus te abençoe.
Aonde hoje você tem que sair daqui com esse sentimento? Aonde Eva e Adão caíram, é aonde você vai ter que vencer. Porque o mesmo Deus que escreveu a lei moral é o Deus que escreveu a lei de saúde. E essa lei de saúde é para você, é para mim. Porque Deus precisa de um povo de perna forte, de braço forte, de barriga forte, de mente forte. E comendo e bebendo o que Satanás empacotou, a gente não vai conseguir alcançar essa força física que vamos precisar para o tempo do fim. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Elô, por suas considerações. Possamos, tenho certeza que ouvimos atentamente. E o Senhor vai traduzir aqueles que não entenderam. Deus abençoe. É, Elvis, você levantou a mão? Quer considerar? Depois tem uma pergunta da irmã Rose lá sobre o grão de bico no chat. Aure, Sim, Pois não, Elô? deixa eu só responder. Gente, o que é industrializado? Mussarela é industrializado? É. É, vamos ver isso aqui, chips? É industrializado? É. Tudo aquilo que é indústria, ela produz, tá? Que ela produz, que ela coloca conservante, isso é industrializado. O grão de bico é um cereal que ele é empacotado. Embora ele vá lá na indústria, a indústria recolha e empacote, ele é empacotado. Industrializado é aquele que é fabricado. Um suco de laranja de caixinha, ele é industrializado? É. Então eu devo tomar um suco de laranja lá da caixinha? Não, ali está recheado de açúcar. Então, esse tipo de alimento, ele não é saudável, né? Ele não é saudável. Então, tudo aquilo que a gente compra, que ele está empacotado, né? Que ele está ali enlatado, que você tem que rasgar o pacote, que você tem que abrir a lata, esse tipo de alimento ele tem que ser evitado. Por quê? Porque quando você pega o rótulo, lá vai ter conservantes. Olha o leite de caixinha. Ele tem cal, ele tem amônia e tantas outras coisas. Você pode pegar a manteiga, a margarina. Formiga não vai lá na margarina. Outro dia eu estava vendo um médico falando que a margarina serve para passar na bicheira do boi, porque aí ele espanta, porque nem mosquito pousa na margarina. Então, olha o que, que nós estamos utilizando na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E é por isso que nós estamos ficando com as artérias completamente, né, endurecidas, né, cada vez mais diabéticos. Por quê? Porque estamos comendo aquilo que o homem embala, que o homem empacota, né? Então, tudo aquilo que é colocado, conservantes, a Cris sabe bem disso e depois ela pode até falar, né? Que ela lê muitos os rótulos, ela conhece todas aquelas descrições. Mas tudo, eu, por exemplo, eu pedi meu marido para comprar um açaí. Ele foi lá e comprou aquele açaí colorido artificialmente, cheio de açúcar. Eu falei, não, esse não serve, tem que ser o açaí sem xarope, tem que ser o açaí natural. Eu peguei o açaí 100% puro, peguei, coloquei no liquidificador, bati com banana e foi esse o meu café da manhã. Então, irmãos, é isso que a gente tem que entender, a diferença entre empacotado e industrializado. O arroz integral, eu compro ele dentro de um pacote. Hoje nós não encontramos mais nada vendido no quilo. Antigamente você ia no mercado, você falava, me dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Ele vinha no saco de papel. Hoje não, hoje está tudo empacotado. O que está empacotado ainda podemos comer, mas o que está industrializado. Em Portugal, o Elvis sabe disso. Né? Quando eu estive em Portugal, hoje eles estão colocando insetos para enriquecer as farinhas. Lá em Portugal, a Iapo, né, que está aqui na sala com a gente também, ela me disse que ela comprou um moedor de grãos.
porque os grãos, as farinhas lá já estão enriquecidas com insetos. Então, esse tipo de alimento deve ser consumido? Não. Isso vai chegar no Brasil? Com certeza, gente. Daqui a pouco já está tudo aí na nossa prateleira, porque tudo brasileiro copia, né, de outros países. Então, espero ter esclarecido. Esclareceu, irmã Rose? Elvis, por favor, pode abrir seu... Veja, Pois não. já olha, irmã, eu estava falando, as crianças normalmente elas querem saber os porquês, mas eu não vejo que é tão errado também nós queremos saber os porquês dentro do possível. Por que que o ovo, né, que é um dos exemplos que eu deixei aqui, poderia dar muitos, por que que ele tem substâncias que fazem todos esses malefícios? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a colina. Colina. Eu já deixei, eu vou deixar no PowerPoint, um novo PowerPoint que eu vou enviar para ser completo, com todas essas informações, pelo menos aquilo que eu falei aqui. A colina é um nutriente que faz parte do complexo B. E ele vem em variados alimentos, também em vegetais, como em carnes, peixe de água salgada. Mas ele vem de uma forma concentrada, essa colina, no ovo, de uma forma concentrada. E tudo que é concentrado está em excesso. E o organismo sofre com os excessos. Ou seja, isso é intemperante, é uma intemperança. Mas a questão aqui é que a colina, ela em si só não é o problema, é o excesso. É como comer é, azeitonas. Ninguém consegue comer um balde de azeitonas de 500 mililitros, não sei, ou comer umas 500 azeitonas de uma vez. Mas é com muita facilidade que a gente pode tomar, se calhar, quase um copo de azeite em produtos industrializados, sem dar por conta. Mas está ali o quê? Está um concentrado de azeite. Mas azeitonas, conseguimos comer 500 para vir dar pelo menos, sei lá, 2 colheres de azeite? Não, a gente não ia conseguir comer, porque o nosso corpo não aguenta nem mesmo nós ou mastigar essas azeitonas. Então, queridos, o que vem em excesso é prejudicial. E então, precisamos ter que o equilíbrio. Então, como o excesso no ovo, esse consumido várias vezes, vai prejudicando, e ela que, a irmã, faz essa comparação, essa equivalência de um ovo por 25 mil cigarros, que a gente fica assim, nossa, exagero, não é? Mas é porque o que contém no ovo é prejudicial, tem excesso para nós. E quantos médicos dizem que a clara do ovo é melhor do que a gema? E muitos outros acrescentam, melhor é não usar. Então, é tabus que aparecem, coisa de gênero, mas se os médicos, os que foram estudar, estão a dizer que esses alimentos são prejudiciais, e aí Mamãe diz que chegará o tempo que até mesmo do ovo temos que deixar de lado, e eu pergunto, qual será esse tempo? 2050, 2070? Devemos ter já essa mente, esse raciocínio rápido de ver que as coisas, como a irmã Elo já falou aqui, estão todas, mas todas as coisas, nesse caso industrializadas, estão contaminadas de uma forma ou de outra. Só Deus é que vai ajudar-nos, impedindo que algumas coisas não nos fazem mal, mas aquelas que temos conhecimento, ali sim, aí Deus tira a sua mão protetora, para que nós vejamos que estamos a ser condescendentes, intemperantes. Então, depois, se vocês quiserem, podem fazer uma pesquisa sobre a colina também. Então, para verem o que realmente essa colina é, o quão prejudicial ela é e como ela está concentrada no ovo. Então, o porquê, um dos porquês de não devíamos estar a ingerir mais alimentos carnes e nem seus derivados. Era isso que eu queria acrescentar. Ok, muito obrigada, El. Depois você manda o print para nós do livro, ok? Para eu postar para os irmãos lá no grupo. Que Deus abençoe a todos. Nós já estamos no nosso horário.
Vamos sair desse culto meditando, pedindo a Deus sabedoria, e força, foco e fé para seguirmos em frente, para que nosso corpo possa ser purificado, né, através da nossa alimentação, para que o Espírito Santo purifique ainda mais e que ele seja derramado em porção dobrada sobre nós. Que Deus os abençoe a todos. Heloísa, quer considerar de novo? Aurelia, eu queria só falar o seguinte, né, para os nossos irmãos que estão no YouTube, para os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem mais tarde, que nós não podemos desistir. O paladar é a coisa mais difícil de ser purificado, né? Mas a gente tem uma boa notícia porque a cada 15 dias, né, as nossas papilas elas são renovadas e Deus vai tirando de nós os maus hábitos adquiridos por uma vida inteira. Mas também através da nossa oração e do nosso pedido a Deus, nós temos que pedir todos os dias para Ele tirar de nós o, o gosto, o paladar, né, que a gente tem pelas coisas do Egito. Não é fácil. Eu estava no detox aqui, tomando só líquido, e eu estava subindo na escada do meu prédio e o pessoal fazendo almoço. Aquele cheiro de comida. Quando eu cheguei aqui em casa, eu estava faminta por ter sentido o cheiro da comida. Olha como que é o nosso cérebro. Eu estava tudo bem, mas na hora que eu entrei, que eu senti o cheiro de diversos aromas, de tempero, eu cheguei aqui em casa que eu queria comer o reboco da parede. Então, mas nós não podemos desistir, porque Deus tem uma missão muito importante para você e para mim. E para você entender essa missão e entender o que Deus está falando, nós precisamos de ter uma mente pura, nós precisamos de ter uma mente limpa, porque é ali que Deus fala conosco. Que Deus nos ajude. Amém, amém. Elô, você poderia fazer a oração final para nós? Faço sim. Oi, Obrigada. só um minuto. Bom dia. Bom dia. Bom É dia, o irmão irmão Coragem. Pode Coragem. falar. Ah, tá. Eu corri aqui só para falar um pouquinho para vocês. Claro, a mensagem maravilhosa, quando eu dou estudo bíblico, ou quando eu estou estudando com adventista, normalmente são nossos irmãos que têm um pouco de resistência à mensagem de saúde, né? As pessoas fazem essas mesmas observações que Luísa fez para a gente a princípio. Jesus comeu comeu peixe, Jesus comeu carne e tal. Aí eu respondo o seguinte: vamos para Levítico 23, vamos estudar as festas judaicas. Aí a pessoa precisa observar, nós estamos vivendo na penúltima festa, que é a festa da expiação, e há um banquete nos aguardando na festa dos tabernáculos, porém, que é a volta de Jesus, né? Porém, na expiação, o povo tinha sua rotina completamente mudada, Aure e Elô. E nós estamos vivendo nesses dias. Então, é por isso que nós recebemos de presente do céu a mensagem de saúde, a reforma de tudo, inclusive o jejum dos sentidos, né? Nós precisamos cuidar do que vemos e ouvimos e assim por diante. Então, é baseado no dia da expiação. Nós, adventistas do sétimo dia, pregamos que nós precisamos viver de forma mais simples, vivendo o ideal de Deus. Eu fico feliz com a mensagem, entendo que o Espírito Santo também fala muito forte no meu coração e, assim como outras pessoas que já falaram, eu também tenho que reformar muita coisa. Deus nos ajude, né? Nós possamos viver essa mensagem. Deus abençoe a todos. Amém, irmão Coragem. Verdade. A dieta muda, né? Exatamente isso. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui também às 5 horas da manhã, continuando essa mensagem poderosa com o irmão El, e que todos possam se programar para estarem aqui amanhã, pela graça de Deus. Heloísa, pode fazer a oração final, querido? E depois eu vou partilhar o hino final também. Deus abençoe a todos.
Oremos então. Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor ama essa sala da consagração. O Senhor ama esse povo que está aqui levantando às 5 horas da manhã, buscando o caminho da santificação. E o Senhor deixou escrito através da sua serva que não há reavivamento sem reforma, e nem reforma sem reavivamento. Nós precisamos de entender e compreender o momento solene que estamos vivendo. Estamos vivendo aqui o último período profético. Estamos vivendo aqui na expiação. E é por isso, como disse o Coragem, é que nós precisamos de ter uma alimentação diferenciada. Porque essa alimentação diferenciada ela vai nos ajudar a compreender o momento que estamos vivendo, as últimas horas que estamos vivendo aqui nessa terra. Ela vai nos dar força física, mental e espiritual para não cairmos no checklist de Satanás, que é o apetite, que é a presunção e a adoração. Ó Pai querido, renova as nossas papilas, renova a nossa mente, renova o nosso paladar, Senhor. Não tem sido fácil, porque fomos criados uma vida inteira comendo aquilo que Satanás nos sugere, mas estamos voltando para o Éden, estamos voltando para casa. E o que o Senhor diz que vai ter lá vai ser uma mesa cheia de frutos para nós consumirmos. Vamos comer aquilo que Adão e Eva comiam no jardim. Então, Senhor, renova em nós o gosto, o paladar para comer aquilo que o Senhor criou, as frutas, as verduras, as sementes. Por favor, Senhor, tem misericórdia do seu povo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Renova em nós o nosso paladar. Nesta manhã, nós queremos te pedir o batismo do Santo Espírito, que hoje, ao cozinharmos, Senhor, que nós possamos cozinhar para a honra e glória do teu santo nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fica conosco. Amém. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. E o que busca instrução, quando há necessidade, provê a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Que temos, vivamos tudo que aprendemos, e as ciladas que nos cercam não nos poderão vencer. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. Que busca instrução, quando há necessidade, provê a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Amém.
Vamos viver na luz que nós aprendemos e vamos aprender sempre na luz de Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã, gente. Amo vocês. Até amanhã, pessoal! Até amanhã, Elô. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.